Então tá, pessoal, boa noite. Hoje é dia 25 de março, né, de 22. Essa é a nossa terceira aula de economia do setor público. Tá? Hoje teve uma reunião, né, pessoal lá da reitoria, com os representantes. Alguém participou da reunião? Não, eu não. A boa notícia é que parece que está confirmada a volta do presencial para agosto, para segundo semestre. Fala, Ariadne. Bom, então a boa notícia é essa, tá? Como é que vai ser a aula de hoje? Tá? A aula de hoje a gente vai revisar aquela lista de exercício, a primeira lista, tá? E vamos falar um pouquinho sobre externalidades, ok? O microfone da Ariadne está muito ruim, então vou pedir para a Harley. Oi, prof. Mas a notícia boa, Ariadne, é justamente essa, né? De que vai retornar boa parte das aulas presenciais a partir do segundo semestre. Bom, Harley, então o que a gente vai começar a fazer agora? A revisão do exercício, ok? Revisão do exercício. Então, a primeira coisa que eu vou pedir para a Harley, né? Já estou compartilhando com você. Se tu puder ler para nós e eu faço a análise. Pode ser? Pode ser sim, prof. Então começamos. Começa a leitura aí. Bens públicos não são nem excludentes nem rivais. Ou seja, as pessoas não podem ser impedidas de usar um bem público. E quando uma pessoa usa um bem público, isso não reduz a disponibilidade dele, podendo ser utilizado por outras pessoas sem prejuízo de nenhuma delas. Eu O coloquei que vocês verdadeiro. acham? Resposta. Todo mundo pode responder pelo chat. O que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Sérgio, pode responder pelo chat. A Harley, verdadeiro. A Ariadne, verdadeiro. Sérgio não respondeu. Tudo bem. Verdadeiro, tá? Verdadeiro. É isso aí. Ou seja, bens públicos são aqueles bens que o princípio da exclusão não se aplica. Né? São aqueles bens cuja a utilização por uma pessoa não gera rivalidade em outra, no consumo, né, por outra pessoa. Tá? Então, bens públicos são bens que não se aplica o princípio da exclusão, não existe divisibilidade no consumo, tá? Não tem como dividir o bem público é de todos, tá? Não existe rivalidade, a não ser que ele se torne um bem público impuro, tá? O fato de eu consumir não diminui a quantidade disponível para vocês. O custo marginal é desprezível, né? E nesse contexto, nessa situação, né, o sistema de preços ele não é adequado, ele não ele não gera eficiência econômica. Eu dei um exemplo para você de uma praça tipo para o Parque Redenção, o Parque Moinhos de Vento, uma rodovia não congestionada, né? Um sinal de rádio, né? O farol de uma cidadezinha litorânea, né? A defesa nacional, tudo isso são bens públicos chamados de bens públicos puros. Então, aqui a alternativa aqui é verdadeira. Lê a segunda para nós, cara. Sim. A número 2. Uma sirene de tornado de uma pequena cidade é um bem público. Quando a sirene soa, é impossível impedir que alguém a ouça. Assim, quando alguém recebe o benefício do sinal de perigo, isso não reduz o benefício conferido aos demais E, habitantes.
E aí, Com quem respondam. É verdadeiro. verdadeiro ou falso isso aí? Ariadne, verdadeiro. Sérgio, verdadeiro. E Harley, Verdadeiro, prof. exatamente. Né? O Sirene é o exemplo clássico de um bem puro, de um bem público puro. Tá? Não há divisibilidade, não posso dividir o som da sirene, não há rivalidade no consumo, o princípio da exclusão não é justificável, até mesmo difícil de ser aplicado, né? Teria, como é que tu vai excluir uma pessoa de escutar o som da sirene, né? O custo marginal por pessoa a mais que recebe o serviço é desprezível, tá? E o sistema de preços, embora possa até funcionar, ele não funciona de forma eficiente. Próximo, Harley. Quando um bem não é nem excludente nem rival, é um exemplo de monopólio natural. Considere, por exemplo, a proteção contra incêndios numa cidade pequena. É fácil excluir as pessoas do uso do bem. Os bombeiros podem simplesmente permitir que a casa dela queime até o fim, mas a proteção contra incêndios não é rival. Entre parênteses, monopólios naturais podem ser excludentes. Tá, vamos lá. Esse é um conceito que a gente não viu, a gente não falou aula passada. Vamos conversar um pouquinho sobre esse conceito de monopólio natural. Tá? Vamos lá. O que é esse tal de monopólio natural? Antes de a gente ver se verdadeiro ou falso, vamos falar um pouquinho do que é o monopólio natural. Monopólio natural é um conceito que diz o seguinte: em alguns setores, em algumas áreas, em algumas situações, o monopólio é preferível, tá? Em algumas situações, em alguns mercados, tá? Em alguns mercados, o monopólio é preferível a um mercado em concorrência perfeita. O que significa monopólio? Alguém sabe me dizer o que significa mono? Um, Uno, né? Né? Por exemplo, monarquia. O que significa monarquia? É um único líder, um único soberano, né? Um único chefe, né? Monarquia e monopólio significa um único mercado, um único dominante no mercado, um único agente que domina o mercado de vendas, tá? No caso, mercado de vendas. Então, em geral, né, sempre é preferível a concorrência, tá? Um mercado concorrencial que um monopólio. Mas em alguns mercados, em algumas situações, o monopólio, né, concentrar, ó, concentrar uh, toda a oferta de um bem ou serviço, de um bem ou serviço na mão de um único ofertante é justificável devido às economias de escala. Então vamos lá. Vou fazer uma pergunta bem facilzinha. Nicole, tá aí a Nicole, tá aí a Harley. Harley, tu mora onde, Harley? no Menino Deus, prof. Tu mora no Menino Deus, ótimo. Um bom bairro para morar, né? Então a Harley mora no Menino Deus. Tu tá fazendo algum estágio, alguma atividade ou não? Agora não, prof. Tá. O teu último estágio, onde é que tu fez?
Na zona norte de Porto Alegre. Então vamos lá, Zona Norte. Ótimo. Então, como é que tu ia para o estágio, Harley? Eu ia de van que a empresa disponibilizava para mim. Oi? Eu ia com o transporte da empresa. Tá, tu pegava ônibus, é isso? A empresa disponibilizava uma van. Tudo bem, mas algumas vezes tu ia de ônibus, não ia? Fui uma vez, sim. Tá. Mas teus colegas pediam de. Qual era o bairro, tu sabe ou não? Sim, no Sarandi. Sarandi. Se tu fosse de ônibus, tá? Teria uma linha de ônibus. Concorda, Harley? Sim. Se tu fosse de ônibus, né? Teria uma linha. Essa linha de ônibus, tá? Aqui tá o ônibus. Como é que a gente chama a linha de ônibus? Como é que a gente chama a empresa que presta o serviço de ônibus? Tem um nome. É o Carrefour? Não lembro se ainda é Carrefour. Permissionário. Já viram essa expressão permissionário? Sim ou não? O Acho que sim, prof. que é o permissionário? É aquela empresa, aquele agente primário, ó, tá? Permissionário. É aquele agente privado que tem a permissão de prestar um serviço de características públicas. Então, por exemplo, a linha de ônibus, o itinerário, o trajeto, pertence à Prefeitura de Porto Alegre, não pertence à empresa, tá? A empresa lá que faz esse serviço de transporte, ela tem a permissão de prestar esse serviço. Por isso que se chama de permissionário. Não sei qual é a empresa exatamente que presta, faz essa linha, mas deve ter uma linha. Vamos supor que seja chamar aí de Univias, tá? Sei lá qual é o nome da empresa. Unibus, sei lá. Empresa Unibus, tá? Que faz esse serviço. Como é que ela recebeu esse direito de prestar esse serviço? O que ela teve que fazer para prestar esse serviço? Através de uma licitação. Exatamente, através, né, venceu um certame licitatório, tá? Venceu um certame licitatório. Provavelmente tu tinha junto com essa tu tinha a empresa, vamos chamar a empresa U, né? Que foi a que venceu, mas também tinha a empresa, vamos supor que disputaram a empresa A, a empresa B, a empresa C, vamos botar só vogais. A, E, I, O, e a que ganhou, a Unibus. Quantas empresas disputaram o certame licitatório? 5. 5. Cinco. E a prefeitura deu a permissão para explorar esse serviço por apenas uma. Sei lá, ela ganhou talvez porque botou menor preço, porque ela botou né, veículos de melhor qualidade, né? Ela ganhou, né? A partir das regras da prefeitura. Perfeito. Vamos supor o seguinte, ó, que o trecho de Menino Deus ao Sarandi normalmente leva em torno de a cada meia hora, tá? Cada meia hora, né? Um ônibus leva 40, 50 pessoas, 50 pessoas, tá? Algumas de pé, outras sentadas. Quanto é que é a arrecadação desse ônibus? Quanto é que, vamos supor que o preço da tarifa, tá?
é igual a... Deve estar mais ou menos R$ 5, não é isso? 5, 4,70, 5. É. Vamos arredondar para 5. Quanto é que a empresa ganha nessa viagem de ônibus aí? 250. Então, a receita da empresa é igual a 250. Ok, até aqui tudo bem. Só que para a empresa transportar os passageiros, ela vai gastar diesel. Então, o gasto com diesel, só para essa viagem, vai dar igual a R$ 100. Ela vai gastar com diesel. Ela vai gastar com cobrador. Ela vai gastar com... Porque ela gaste R$ 20 por viagem por cobrador. Ela vai gastar com motorista. Ela vai gastar com manutenção. Ela vai gastar com depreciação. Sei lá o que ela pode gastar mais além disso. Pneus, mas tudo bem. Total de gastos, quanto é que ela gasta para fazer essa viagem? Gasta 250, é isso? Total de gastos 100, 120, 180. Não, vamos diminuir então aqui, ó. Supor que ela não gaste tanto com manutenção. Supor que ela gaste 20 com manutenção e 10 com depreciação. Tá? Eu pergunto, agora, quanto é que é o total de gastos? O total de gastos é 210, não é isso? 180, 200, 210. E o lucro residual dela, né, o lucro dela por viagem é igual a R$ 40. Ótimo. Agora vamos dizer o seguinte, em vez de a prefeitura eleger apenas uma empresa vencedora do certame licitatório, a prefeitura de Porto Alegre diz o seguinte: não, tá? Naquela linha vai operar não uma empresa, mas duas empresas. Tá? Vai operar não uma empresa, mas duas empresas. A empresa Unibus, tá? E a empresa, então, Aerobus. Pronto. Duas empresas, ó, empresa com A. Tá? Aí, a cada meia hora, não vai ser um ônibus, né? Mas 2 ônibus vão levar 50 pessoas. Tá? Cada meia hora, 2 ônibus. 2 ônibus levarão 50 pessoas. Eu pergunto para vocês, qual será a receita de cada ônibus? Melhor dizendo, 2 ônibus levarão 50 pessoas, 25 cada. 25 cada. Agora eu pergunto para vocês, qual vai ser a receita de cada empresa? Podem escrever no chat.
Podem escrever no chat. Qual será a receita de cada empresa? Se tem 50 pessoas esperando na parada, e aparece 2 ônibus. Entra 25 num ônibus e entra 25 no outro. Qual será a receita de cada ônibus? 125. 125, perfeito. 125. Cada ônibus vai gastar R$ 100. Cada ônibus vai ter o seu cobrador, vai ter o seu motorista, vai ter a manutenção do seu carro, vai ter a depreciação, vai ter o total de gastos. Moral da história. Eu pergunto para vocês. Qual é o lucro por viagem? Cada ônibus vai ter um lucro ou vai ter um prejuízo por viagem agora? Prejuízo? De quanto? 85. Cada um, né? Sim. Porque o total de gastos continua sendo 210, só que a receita agora por ônibus é 125. Então, a despesa agora é de menos prejuízo, tá? Por viagem vai ser de 85, menos 85. Eu pergunto para vocês, foi uma boa a prefeitura ter autorizado 2 empresas a operarem no mesmo itinerário? Não. Tá? Não. Por que não foi uma boa? Porque na medida em que tu abriu muito aquele mercado para várias empresas, para 2, 3, 4 empresas, a empresa, né, digamos assim, o mercado perdeu uma característica que é muito importante, né, que é a chamada economia de escala. Né? Economia de escala é aquela economia que tu ganha quando tu vende muito, quando tu produz muito, quando tu atende muitas pessoas em um determinado serviço. O que acontece quando tu tem economia de escala? O teu custo de produção, o teu custo de produção por passageiro, tá? Eu pergunto, qual era o custo de produção por passageiro quando tinha uma única empresa? Quem é que me responde essa? Qual era o custo? Não, esse era o preço da tarifa. Qual era o custo? 210? Oi? 210? Não, por passageiro. Quem é que divide 210 por 5? Dividido por... Aliás, 5 não, 50, né? 50. 210 dividido por 50. Qual era o custo por passageiro? 4,2. E qual era a receita por passageiro? E aí, pessoal? Oi? Quanto? 80? Não, vamos de novo. Tá chegando lá, Ariadne, mas não é exatamente. Vamos de novo. Qual era o custo por passageiro? 4,2. Qual era a receita? Não estou falando de lucro, Ariadne. Qual era a receita por passageiro? A receita não é o que ele paga? Exatamente, R$ 5. Perfeito, Ariadne. A receita por passageiro era o preço da tarifa, era aquilo que cada passageiro pagava para pegar ônibus. Quanto é que, aí sim, Ariadne, qual era o lucro por passageiro? R$ 5 menos R$ 4,20. Então, qual era o lucro por passageiro? 80 centavos. 80 cents em inglês, né? 80 centavos. Mas tá bom. Então, ótimo, né? A empresa, cada vez que botava um passageiro, ganhava 80 centavos por passageiro. No momento que a prefeitura autorizou que 2 empresas operassem
Nessa mesma linha, eu vou fazer novamente a pergunta. Qual é o gasto total de cada empresa? O gasto total é 210. 210. Qual é o custo por passageiro? Como é que eu calculo aí o custo por passageiro? Quantos passageiros cada empresa irá transportar? 25. Então vai ser 210 dividido por 25. 25. Quanto é que dá Vai o custo por passageiro? 8,4. R$ 8,40. Qual é a receita por passageiro? Fica negativo. Não, receita não é negativo. Qual é a receita por passageiro? R$ 5,00. Ótimo. Qual é o lucro ou prejuízo por passageiro? Prejuízo de R$ 3,40. Exatamente. Moral da história. À medida em que eu aumento a minha escala de produção, né, que eu aumento o volume de pessoas transportadas, o custo médio de produção cai. Com um custo médio de produção mais baixo, a empresa pode ter um retorno, pode ter um ganho, sem ter um preço muito alto. É por isso que várias atividades justifica-se o monopólio natural. Por exemplo, tá? Vou dar outro exemplo. Na distribuição de energia elétrica, tu não tem um monopólio natural, né? Não é uma empresa, por exemplo, alguém mora aqui na região metropolitana, aqui do grupo. Depois a gente fala sobre isso, tá? Boa pergunta, Ariadne. Tá? A questão é a seguinte, então, por exemplo, energia elétrica. Geralmente uma empresa opera e atende uma grande área, uma grande quantidade de consumidores. Porque se tu botasse várias empresas a atender a esses mesmos consumidores, né, tu teria o quê? Tu não teria essa economia de escala. Né? Tu dividiria muitos consumidores e várias empresas atenderiam grupos pequenos de consumidores, de tal forma que o custo médio de atendimento de cada consumidor seria muito alto. Vale o mesmo para a Corsã, por exemplo, fornecimento de água é outro exemplo onde se justifica o monopólio natural, tá? Energia elétrica, transporte urbano, tá? Uma série de atividades onde a economia de escala é fundamental para reduzir o custo médio de produção, de serviço, né? E, consequentemente, conseguir ofertar um serviço de qualidade a um preço mais baixo, garantindo a rentabilidade da empresa que presta serviço. Ariadne, a tua pergunta é interessantíssima. Daria para falar um monte de tempo sobre transporte urbano. Tá? Transporte urbano é uma coisa meio complexa. Tá? O que acontece? Mudou muito. Tá? Transporte, as pessoas cada vez mais se movimentam menos, seja porque tem menos renda, seja porque tem outras modalidades de transporte, né? Então, o que acontece? Né? O ônibus, hoje em dia, ele perdeu passageiros. Se a gente vê a evolução do número de passageiros nos últimos 20 anos, diminuiu muito, tá? O número de passageiros nos últimos 20 anos. Não estou nem falando do ano da pandemia, 2020, 2021 ainda foram menos passageiros. Estou falando uma série histórica de 20 anos. O que acontece com o transporte coletivo em Porto Alegre? Tu tem uma série de isenções que encarecem muito pena. Então, por exemplo, desses 50 passageiros que um ônibus transporta, tu tem ali, vamos supor que tu tenha 10 pessoas com 60 ou 65 anos. Elas não são isentas da tarifa?
se tu está transportando 10 pessoas. Então, na verdade, tu não teria uma receita de 50, de 250, teria uma receita de 200, 40 pessoas que pagam vezes 50, vezes 5, seria R$ 200 a receita, e não mais 250. Aí tu tem o estudante. Tá? O estudante ele não paga meia tarifa. Aí tu tem uma série de isenções, tu tem o brigadiano que não paga, tu tem o cara do correio que não paga, tu tem uma série de oficial de justiça que não paga tarifa. Tem um monte de isenções que não seguem necessariamente o critério de renda. Né? Eu sempre dou um exemplo, né? Eu sempre brinco e dou exemplo do meu pai. Né? Meu pai é um cara que hoje tem muita idade, 90 anos, quase não sai de casa, mas quando eu era mais jovem, lá, 75, 78, 80 anos, gostava de ir no centro, ir no banco, ver as coisas dele e tal, e pegava o circular da Carris. Aí quando ele voltava, ele dizia, olha, tinha 10 pessoas no ônibus, né? 6, 7 pessoas de idade, né? Geralmente velhos, que não pagavam tarifa, né? Lá, vamos supor, 5 velhos, 2 jovens, né? E 3 trabalhadores. Né? Esses trabalhadores, muitas vezes trabalhadores informais, trabalhadores de baixa renda, estavam sustentando toda aquela viagem. Né? Estavam sustentando o gasto com diesel, o gasto com cobrador, o gasto com motorista, o gasto com manutenção, depreciação, assim por diante. Por quê? Porque os velhos, por lei, não pagam. Né? E os estudantes também, por lei, pagam a metade. Então, praticamente, aqueles informais, que muitas vezes é o que mais necessitavam, né, estavam pagando, subsidiando a tarifa dos outros. Né? E nem sempre o fato de ser uma pessoa de idade significa que seja uma pessoa de baixa renda. Meu pai até dizia, poxa, eu me sinto encabulado de não pagar, né? Tendo condições de não pagar a tarifa. E o fato de ser estudante não necessariamente significa que não tenha condições. Então, essa política de isenções, né? Essa política de isenções é uma explicação para o problema, né? Da defasagem, da dificuldade, né? De rentabilidade do setor de transporte. Então, tem uma série de fatores. Tem essa política de isenções que não utiliza o critério, para mim, o critério justo, que é o critério do potencial econômico, né, da renda do trabalhador. Né? Tem que ser mais justo esse critério, isentar realmente quem precisa e não aqueles, né, não de forma linear, né, abarcando, abrangendo pessoas que só por estarem naquela classe deixam de pagar ou pagam menos. Né? Quer falar, Rally? Sim, Quer a prof. palavra, Rally? Sim, não é porque aqui na pergunta falava sobre o monopólio natural e eu tinha Sim, entendido sim. que a diferença do monopólio normal, o monopólio natural, ele é formado, ou seja, se refere a que a empresa tem um domínio do mercado, como o senhor tinha falado, mas que ele também se posiciona, tem uma posição única em relação ao mercado, né? Ou seja, uma grande quantidade de demandantes, mesmo frente a uma grande quantidade de demandantes das outras linhas. Nós já vamos voltar a falar de monopólio natural. Só vou encerrar esse assunto aqui, tá? Tá. Então, Ariadne, o que tu falaste? Deixa eu ver o que tu colocaste aqui no. Tu falaste que o ideal seria o passe livre para todos, até mesmo. Não, não é o ideal, não. Não, 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 não. Isso aí não é o ideal, não. Na minha opinião, não é o ideal. O ideal seria um sistema subsidiado, né? Mas não passe livre para todos. Tá? Isso aí geraria um problema de desperdício, as pessoas usariam o transporte coletivo de forma abusiva, né? sem a necessidade real. Na minha opinião, que teria que ser
né? Primeiro, tributar. Eu gostei muito. Quem quer entender um pouquinho, lê o projeto do antigo prefeito de Porto Alegre, tá? Uma pessoa que eu não votei nas últimas eleições, mas ele deu uma ideia muito boa, tá? Transporte coletivo é um transporte, principalmente transporte coletivo de massa, é um transporte que gera externalidades positivas, tá? No momento que tu transporta as pessoas de ônibus, tu diminui a poluição da cidade, tu diminui a acidentalidade, né, o número de acidentes com, com pessoas que caminham na cidade, com outros carros, tu melhora a qualidade de vida, né, melhora, ou seja, transporte coletivo de massa, ele deve ser privilegiado. Bom, para que as pessoas se sintam estimuladas, elas têm que pagar menos. Mas da onde tirar esse dinheiro? A gente sabe que o setor público muitas vezes não tem condições de garantir o subsídio total. Então eu me lembro que o antigo prefeito, encaminhou uma proposta para a Câmara de Vereadores, que foi rejeitada. Não houve uma discussão racional para mim, tá? Novamente, reitero que não é uma questão política, aliás, nem votei nele, né? Mas ele falou, ele tinha uma visão correta sobre a questão da mobilidade urbana. Ele falava o seguinte: olha, outros veículos têm que pagar para estimular o transporte coletivo urbano. Ele falou, por exemplo, do serviço de Uber, tá? O serviço de Uber teria que pagar uma parcela do valor a pessoa que usa o Uber, uma parcela do valor teria que ser transferido, o que ela paga teria que ser transferida para o sistema de transporte coletivo, seria uma compensação, porque ela está usando um grande espaço da via urbana. Então, isso seria uma receita importante, né, do usuário do Uber, que seria repassado para o sistema de transporte coletivo. Para mim, teria que ser criado um imposto municipal sobre combustíveis, por exemplo, né? Então, por exemplo, o Ricardo, que não usa ônibus há mais de 20 anos, muito pouco usa, né? Está sempre com o carrinho dele, ele tinha que pagar um imposto municipal, né? Para auxiliar, né? Na viabilidade do sistema de transporte coletivo. Estou dando dois exemplos, né? Talvez aumentar o IPTU também um pouco dos carros, ou seja, e destinar uma parcela do valor do IPTU para manter o sistema de transporte coletivo, né? E claro, e revisar as isenções, aí tu viabilizaria, né, o sistema, né? Além, claro, de recursos, por exemplo, federais, né? Fazer um acordo com o governo federal, ou seja, cidade menos poluída, cidade com melhor mobilidade urbana, cidade com melhor qualidade de vida, sem dúvida, uma cidade cujo transporte coletivo tem que ser muito incentivado. E é o que não está acontecendo. Então, o que ocorre? Como a tarifa é muito cara, né, as pessoas não querem pegar o ônibus é desconfortável, o ônibus é isso, o ônibus não deixa, né, não faz o serviço porta a porta. Então, a explicação é essa. Agora, dá isenção para todo mundo? Não é isso. Dá isenção para quem precisa e, mais do que isso, tributar quem utiliza serviços que ocupam, né, o espaço urbano, né, como o serviço de Uber, o serviço de táxi, o carro particular, né? E aí tu teria, sem dúvida nenhuma, a possibilidade, né, de viabilizar o sistema de transporte coletivo. E aí, Ariadne, concorda comigo ou discorda? O que vocês acham, Nicole, Sérgio, Harley? Eu concordo, porque, por exemplo, nos horários de pico entre Viamão e Porto Alegre, se não tem, mesmo tendo aquela parte que é só para ônibus, ainda assim tem outros ônibus que nem vão ali pela essa parte, ou se o ônibus quisesse passar pela via dos carros, não tem como, porque o trânsito, né, nos horários 6:30 da manhã, 6:30 da tarde, é um horror, porque tem muito carro. E óbvio que tem muito Uber ali, tem carros de pessoas que preferem ir de carro, mesmo gastando mais, às vezes, com gasolina,
do que pegar um transporte público, que às vezes é cheio ou não tem cartão. Daí, talvez se o transporte público fosse melhor, as pessoas optariam, hoje eu não vou de carro, ou se várias pessoas fossem de ônibus e optassem por não ir de carro, teria um trânsito muito mais leve e menos poluição. Evidente, seria melhor para todo mundo, entendeu? Então, assim, ó, não tem problema nenhum a pessoa ir de carro. A gente não, eu sou contra a proibição. Sou contra a obrigação, o professor é a favor da liberdade. O professor é contra só pode entrar na faculdade porque tem passaporte vacinal. Só pode isso, não sei o quê. Você sabe a opinião do professor, é contra. Porque tem que dar liberdade para as pessoas fazerem o que quiserem. Vacinar ou não, quer vacinar, vacina, não quer vacinar, não vacina. Isso é uma questão, tá? E outra coisa, se a pessoa quer usar o carro, eu gosto de carro, tudo bem, mas ela vai pagar por isso, tá? Por quê? Porque a cidade é penalizada no momento que o Ricardo usa o carro dele. O Ricardo está usando o espaço na via, o Ricardo sozinho num carro grande está gerando poluição. Então ele vai ter que pagar por isso, entendeu? Ele vai ter que pagar pela externalidade negativa que ele gera para a sociedade. Isso aí não é ser socialista, não, isso aí é ser justo. Né? Isso é ser justo. Né? Essa Justo parte, socialmente. Né? essa parte que a Ariadne falou, que não tem ônibus para todos. Realmente, os ônibus são lotados, mas se tivesse um valor a mais para investir em ter mais ônibus ou ter em menos tempo, porque às vezes tem ônibus que só tem de 1 em 1 hora. Daí, se tivesse o capital para poder investir na empresa de ônibus para ter mais ônibus, daí poderia ter ônibus para todo mundo, assim. Mas entenda uma coisa, o ônibus tem que ir pelo menos cheio. O ônibus vazio, o sistema é inviável. Entenderam? Olha que eu mostrei o exercício para vocês. Imagina se o ônibus anda com 20, 15 pessoas em média. Tem como tornar o sistema viável, pessoal? Ou tu teria que aumentar o preço da tarifa a um valor absurdo? Entenderam? Então, é claro que o ônibus não precisa estar super lotado, com que não dá nem para respirar. Evidentemente que não, ainda mais em época de pandemia. Ou seja, mas o ideal seria o seguinte: os ônibus, todo mundo sentado, sem ninguém de pé, mas pelo menos 45 pessoas dentro do ônibus, né? Todo mundo sentadinho, com algum conforto, né? E com uma tarifa que seja razoável. Em parte, subsidiada por esses, né, pelo usuário de carro particular, pelo usuário de táxi, pelo usuário de Uber, né? E a outra parte até poderia ser financiada com, pelo trabalhador, né? Ou até mesmo ainda uma outra parte pelo Estado, pelo setor público, ou seja, por toda a sociedade. Quando a gente fala setor público, não existe dinheiro, né, de setor público. O dinheiro do setor público é o dinheiro da sociedade. Tá? Então, essa seria uma forma, além da revisão das isenções. Tá? Agora, passe livre, não. Passe livre, ele gera uma série de distorções. Passe livre faz com que pessoas que não necessariamente precisem pegar o ônibus utilizem do ônibus de forma abusiva. Eu me lembro, assim, passe livre é uma coisa que foi implantada acho que pelo prefeito Olívio Dutra, em 1988, tá? E eu era jovem, adolescente, tinha 17, 18 anos, e eu pegava, e a gente fazia o seguinte, guri, né? 17, 18 anos, a gente lá no início da década de 90, pegava o ônibus, pegava uma parada, entrava no ônibus que era de graça, era domingo, geralmente, era um domingo por mês que era livre. Aí pegava, andava como é que se diz? Duas paravas e descia, né? Primeiro domingo no mês, ainda tem, Ariadne? Não mais. Eu acho que está certo. Eu acho que está certo. Acaba sendo dispendioso, acaba onerando a tarifa para aquele trabalhador que segunda-feira, né, precisa ali sair de casa para vender pastel, para fazer bico, né, arrumar, né, sei lá, o faz tudo,
o cara ali que vende pastel na rodoviária, né? O cara que vende fone de ouvido no centro. E esse é que termina pagando pelas isenções. Né? Então, é minha modesta opinião. Tá? Entenderam o que é monopólio natural? Ficou claro o conceito de monopólio natural? Sim ou não? Podem responder pelo chat. Senão eu continuo falando de monopólio natural. Sim, prof. Alguém quer que eu continue falando de monopólio natural? Tá claro. Tá claro, prof. Tá, então vai lá, lê de novo ali, Rally. Mas da possibilidade de lazer no centro para quem só vem. Como é que é? Deixa eu ver aqui. A terceira, né? O que ela Quando escreveu aqui? Oi? Mas da possibilidade que De lazer no centro para quem só vem trabalhar, mas é isso aí, toca a ficha toda. não, a gente sabe, né? Mas assim eu sei que a questão do lazer é importante. A gente não tira isso, Ariadne. Mas né, primeiro vamos viabilizar o sistema. Vamos garantir uma tarifa justa, um preço baixo para que para quem mais precisa possa usar o sistema a um preço justo. Depois sim, depois a gente pode pensar na questão do lazer, que também é importante, tá? Bom, vai ler para nós ali, Harley. Quando um bem não é nem excludente, nem rival, é um exemplo de monopólio natural. Eu pergunto, Conceito. o monopólio natural ele não é nem excludente nem rival? Tá, vamos dar exemplo aí da proteção contra incêndio, tá? Vamos lá. Eu pergunto, quem é que faz a proteção contra incêndios numa cidade? No Rio Os Grande do Sul, por bombeiros. exemplo? Ah, Os bombeiros? são os bombeiros. No caso do Brasil, né, o Corpo de Bombeiros é público, não é isso? Sim. Concordam? Até poderia ser privado, tá? Mas no Brasil é uma característica, a brigada, o Corpo de Bombeiros é público, tá? Estados Unidos é um pouquinho diferente, mas tudo bem. Eu pergunto para vocês, no momento que o Corpo de Bombeiros oferta esse serviço, ele atende a todo mundo, a toda a cidade de Porto Alegre, sim ou não? Sim. Sim. Tem sentido aplicar? Ele é um monopólio natural? Ele se torna um monopólio natural? Sim. Vou dar um exemplo. Teria sentido ter várias empresas prestando esse mesmo serviço? Seria razoável do Não. ponto de vista de custos, de economia de escala? Não. Por Não, quê? porque não Porque é não sempre que ocorre acontece incêndio toda incêndios, hora, né? concordam? Sim. Não teria muito sentido tu ter várias empresas, várias estruturas, várias organizações, sejam privadas ou públicas, ofertando esse serviço. Esse serviço é um serviço eventual, é um serviço caro, né? Porque exige um caminhão de bombeiro, de água lá à disposição, pelo menos um caminhão. Vamos imaginar uma cidade pequena, pelo menos um caminhão. Exige trabalhadores especializados, né, bombeiros ali para atender quando for necessário. Exige uma estrutura física, um prédio para guardar os bombeiros, para ter lá os trabalhadores, os funcionários, né, os bombeiros especializados, ou seja, há um custo para operar esse serviço. Tá? E eu pergunto, né, qual é a chance de ter dois incêndios ao mesmo momento na cidade, mesmo numa cidade grande como Porto Alegre? A chance é grande ou é pouco provável? É pouco provável. E mesmo que ocorra dois ou três incêndios simultaneamente em Porto Alegre, o que tu podia fazer?
Podia chamar lá o Corpo de Bombeiros de Canoas, de Viamão, de, sei lá, de Cachoeirinha, Gravataí, né, para auxiliar. Tem sentido ter mais do que uma organização como o Corpo de Bombeiros? Não. Tá, então não tem sentido, justifica-se um monopólio natural. Agora eu pergunto, o fato de nós todos que estamos aqui, eu estou na minha casa no centro, a Ariadne está na casa dela, a Nicole está na casa dela, a Harley está na casa dela, o Cielo está na casa dela. Todos nós estamos recebendo esse serviço, esse potencial serviço, sim ou não? Sim. Sim, perfeito, Ariadne. Então tem sentido a exclusão? Mais do que isso, está havendo rivalidade no consumo? Não. Não há rivalidade, a não ser que a minha casa e a da Nicole esteja pegando fogo no mesmo momento, que é pouco provável, como eu falei. Tá? É possível até excluir, é fácil excluir as pessoas do uso desse bem. Né? O bombeiro pode dizer, não vou atender o centro, não vou atender lá a rua do professor, que é a Duque de Caxias, não vou atender, mas não tem sentido, até poderia ser excluído, tá? Mas não teria muito sentido fazer essa exclusão. Tá? Então, tu tem a situação em que o monopólio natural ele pode ser excludente, mas sem razão. Né? Em síntese, o monopólio natural ele não é excludente e nem há rivalidade de consumo. Tá? Há possibilidade de excluir? Sim, mas não há justificativa para a sua exclusão. Então, a resposta aqui, né, seria Falso. verdadeira. Tá? Próxima, Rally. Eu coloquei falsa porque eu confundi na última. Sim, os bombeiros passam grande parte de seu tempo esperando por chamadas, de modo que proteger uma Não é casa ou verdade mais isso? provavelmente não reduzirá a proteção disponível para as demais. Em outras palavras, uma vez que a cidade pague pelo corpo de bombeiros, o custo adicional da proteção de uma o custo O que adicional da vocês acham? proteção de Verdadeiro ou uma falso casa essa a afirmativa? mais é pequeno. E aí, o que vocês acham? Verdadeiro ou falso? O que responderam? Verdadeiro. Verdadeiro. Perfeito, é verdadeiro. Nicole. Ok. Próximo. A defesa do Harley. país de agressores. Consegue me ouvir para ver? A defesa do país de agressores Lê externos. para nós, Nicole. Oi? Continua, Harley. Continua. A defesa do país de agressores externos é um exemplo clássico de bem público. Uma vez que o país está defendido, é impossível impedir qualquer pessoa de desfrutar o benefício proporcionado por essa defesa. Verdadeiro ou falso, pessoal? Todo mundo concorda que é verdadeiro? Verdadeiro. Próximo. Quando alguém desfruta do benefício da defesa nacional, não reduz o benefício proporcionado às demais pessoas. Assim, a defesa nacional é excludente, mas não é rival. Verdadeiro ou falso, pessoal? Falso. Aliás, diz que é falso. Falso. Aqui está errado aqui, né? É excludente. A defesa nacional não é excludente. Falso. Próximo. O governo pode internalizar e,
a externalidade, tributando atividades que causem externalidades negativas e subsidiando atividades que tragam externalidades positivas. O governo pode fazer isso, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Perfeito, Sérgio. Verdadeiro, né? O o governo faz com o cigarro, com o consumo de cigarro? Ele não tributa Cria para o normas também indivíduo, para o consumidor. Oi? não, sim, ele aumenta os tributos e tem limite de idade a partir dos 18 anos, tem anúncios publicitários que Exatamente. inflamar a Então, o saúde. governo faz? Né? O governo, quando eu digo governo, novamente, é a sociedade. O governo não existe. Né? O governo muda, vai de esquerda, direita, centro. Né? O governo ele representa os interesses da sociedade. Então, é o seguinte, o governo pode internalizar a externalidade, ou seja, o consumidor de cigarro ele gera um malefício para ele, mas ele gera malefícios para terceiros. Então, o que o governo diz? Né? O que a sociedade diz, na verdade, não é o governo. A sociedade diz, olha, tu pode consumir cigarro, não tem problema nenhum, tu quer fazer mal para ti, é um direito teu. Ninguém vai te proibir de consumir cigarro. Agora, é, isso gera malefícios, né? Gera fumaça, gera fumante passivo, assim por diante. Né? Pode gerar estímulo à criança, né? Fumar. Então é o seguinte, primeira coisa, tu vai pagar um tributo alto sobre isso, até mesmo porque tu vai ficar doente mais cedo, né? Tu vai demandar serviços, né, do Sistema Único de Saúde, e além disso, tu pode gerar malefícios para a sociedade, né? Tu pode criar na tua família, no teu ambiente ali fumantes passivos. Então nós vamos fazer o seguinte: eu te dou liberdade para fumar, mas em determinados lugares, né, em áreas abertas, né, na tua casa, né, sei lá, em locais determinados. Mais do que isso, eu vou te tributar por isso. Tá? Eu vou estabelecer um valor, né, por tu estar gerando uma série de externalidades negativas para a sociedade. Além disso, eu vou impossibilitar de determinados segmentos da sociedade fumar, como, por exemplo, crianças até 18 anos, crianças e jovens até 18 anos. Mais do que isso, eu vou sinalizar para a sociedade que é ruim fumar, faz mal. Então, quando tu fumar, tu vai ter que enxergar lá aquela foto horrível que tem, né? Que todo mundo vê, né? Atrás ali. Mais do que isso, eu vou escrever na cigarro dizendo que fumar cigarro causa câncer, cigarro causa impotência, cigarro causa isso, causa aquilo. Então a sociedade está dizendo para ele: olha, não estou te proibindo de fumar, quer fumar, fuma, mas tu vai pagar pela externalidade negativa que tu gera através do tributo. Por outro lado, né, o cara que deixa de usar o carro para usar o transporte coletivo, esse cara ele está gerando benefícios, não só para si, por pagar menos, mas também para a sociedade, porque gera menos poluição, melhora a mobilidade urbana, aquilo tudo que a gente já falou. Então, esse cara tem que ser subsidiado, esse cara tem que ser estimulado a usar esse serviço. Tá? Então, a sociedade diz o seguinte: não, o transporte coletivo tem que ser subsidiado, porque as externalidades positivas que geram são grandes, são significativas. Entenderam ou não? Ficou claro? Sim. Sim. Posso avançar? Então, Nicole, lê para nós aí a pergunta 2. Tudo bem, Sérgio? Entendeu? Para cima, tudo bem. Agora que veio o meu BO, professor. São lá. essas perguntas, e eu queria saber, professor, o seguinte: normalmente, na matemática, na biologia e na química, existe associação, digamos, para você não, para você saber uma fórmula, você tem grava aqui, grava ali, memoriza aqui, ali, aí pá, beleza. Agora eu queria entender aqui, professor, como que eu posso associar, como que eu posso entender meritocracia, bem público, bem misto, e saber que saber cada um de uma forma, quando vier essa pergunta, eu consiga
saber responder. Porque, meu amigo do céu, é muito... Bom, então vamos lá, essa resposta é meio difícil. Tanto a administração que vocês estão estudando, quanto a economia, é uma ciência social aplicada. O que são as ciências sociais? Tem as ciências exatas, tem as ciências biológicas, né? E tu tem as ciências sociais. Tirando as ciências exatas, as outras não são exatamente ciências que eu consigo usar a matemática como, né, como algo absoluto. Eu sempre brinco, é a questão da ciência biológica. Cada organismo é um organismo. Né? Tem pessoas que pegaram Covid e simplesmente sentiram muito pouco, não sentiram nada, mesmo não vacinadas. E outras, mesmo vacinadas, tiveram uma reação muito forte. Apesar de a gente saber que a vacina, pelo menos os resultados mostram que a vacina ela tem uma eficácia boa. Bom, mas tudo bem. A ciência social, né, a economia, a administração é uma ciência social aplicada. Então, ela usa matemática, a administração usa matemática, usa, a economia usa matemática, usa. Tá? Porém, há situações onde, né, a economia, né, basicamente, o que é economia? Né? É o estudo das trocas, é o estudo do comércio, o estudo das relações comerciais e financeiras entre pessoas, empresas. E o ser humano ele atua de forma racional, é verdade, ele age de forma racionalmente. Né? Quando a gente estuda economia, a gente não estuda, por exemplo, o comportamento de uma pessoa que tem problemas mentais, porque essa vai rasgar dinheiro. Essa está fora do escopo, né, da racionalidade econômica. Né? A teoria não enquadra essa pessoa, porque né, a teoria parte da ideia, a teoria econômica parte da ideia de que as pessoas são racionais. Uma pessoa racional não rasga dinheiro. Tanto é assim, uma pessoa racional que rasgar dinheiro pode ser presa. Ela só não vai ser presa se o advogado dela provar que ela estava, ou ela é irracional, né, por doença, ou ela estava temporariamente irracional, né, por algum motivo justificável, sei lá, uma crise, uma depressão, assim por diante. Então, a economia é isso, pessoal. A economia e a administração são ciências sociais, não são ciências exatas, porém que usam muitas vezes a matemática, a estatística, para explicar o comportamento humano. No caso, o comportamento humano no que tange às relações de trocas, relações de comércio, relações de negócios. Está explicado, Sérgio? Sim, vamos lá. Vamos lá. Tá? Tá fazendo estatística comigo ou não? Não, eu fui liberado dela. Que moleza. Quem é que liberou? Não sei, não. Eu fiz estatística 1 e 2. Que é? Eu já tinha feito 1 e 2 estatística. Quem é que... Acho que fui eu que dei aproveitamento mesmo. Amém, ué. Que bom. Fui eu que dei aproveitamento. Tá, vamos lá. Já começar contigo, então. Depois eu passo para a Nicole. Lê a primeira, Sérgio. As externalidades proporcionadas por um bem o qualifica como bem meritório? E aí, pessoal, o que vocês responderam? Verdadeiro ou falso? Eu coloquei verdadeiro, né? Ariadne Coloquei colocou falso. falso. Nicole? Falso. Harley, Falso tá aí a também, Harley? prof. Sim, falso. Falso. A resposta é falso, Sérgio. Por quê? Vamos lá, vamos pensar. Todo bem privado pode ser misto, sim ou não? Vocês querem que eu bote de novo Vou botar o esqueminha. Vou fazer o seguinte, eu vou botar o esqueminha aqui, tá? E quem é que tem a pergunta? Quem é que alguém tem aí aberto essa pergunta para Nicole, tu pode ler as perguntas e eu compartilho com vocês o esquema para ficar mais fácil? Pode ser? Pode ser, professor. Tá, então vou fazer isso, tá?
Eu estou com o meu aberto aqui, professor. Posso perguntar, né? Não tem problema. Deixa eu só compartilhar com vocês agora o esquema, para ficar mais fácil. Só vou pedir um minuto que eu tenho que ir no banheiro, pode ser? Tá bom. Só deixa eu achar aqui o esqueminha aqui. Onde é que tá o esquema? Só um pouquinho. Tá aqui, achei. Estou abrindo aqui. Vou compartilhar com vocês. Tá. É exatamente isso aí, aliás. Com esquema fica muito mais fácil entender. Tá, vou no banheiro rapidinho e já volto. Retornando. Faz a pergunta, lê de novo a pergunta, certo? As externidades proporcionadas por um bem qualificam como um bem meritório? Olha aqui. Todo bem, olha o esquema, todo bem ou serviço privado é misto ou tem bens e serviços privados que não geram externalidades? Tem bens que não são mistos, que não geram externalidades. Ok, começa por aí. Tem bem misto e bem que não é misto. E todo bem que gera externalidades deve ser tratado como meritório ou demeritório? Ou alguns bens, mesmo que geram externalidades, sejam positivas ou negativas, não são tratados nem como meritórios nem como demeritórios? Vou dar um exemplo. Lembra que a gente falou da aula de mandarim? Eu pergunto, a aula de mandarim gera externalidades, sim ou não? Sim, Então, ele pode ser tratado como um bem privado, de características privadas, serviço de característica privado misto? Sim ou não? sim,
Porém, a sociedade trata a aula de mandarim como um serviço privado misto, meritório ou não meritório? Não meritório. Meritório. Não meritório. Não meritório, né? Então, como é que fica a resposta da pergunta? As externalidades proporcionadas por um bem o qualificam como um bem meritório? Necessariamente, sim ou não? Não. Eu Não. coloquei que não necessariamente. Não necessariamente, né? Tu pode ter bens que geram externalidades positivas ou negativas e nem por isso ele é meritório ou demeritório. Tá? Há vários exemplos que eu poderia dar. Por exemplo, o consumo de cerveja gera externalidades positivas ou negativas para a sociedade? É mais negativa, mas dependendo assim da Aumenta a pessoa que dá o violência prazer, urbana, violência contra a mulher, né? Gera mais acidentes de carro, tal, né? Tudo bem. Mas a sociedade trata a cerveja como um bem demeritório ou um não demeritório? demeritório. Hã? Demeritório. Quem é que vai tomar por mérito? Não entendi essa. Não, sociedade não trata como demeritório. Sociedade trata como não demeritório. Sociedade não faz nada, não impede que a gente beba, não faz nenhum tipo de restrição para. A sociedade sabe que a cerveja. A única coisa que acontece é o seguinte: ó, beba com moderação, é o máximo que está escrito na publicidade. Diferente das drogas, né, professor? Que daí sim é demeritório. Pois É é, proibido. aí as externalidades são tão negativas, o LSD, a cocaína, a própria maconha, tá? A sociedade considera que são tão negativas, que proíbe. Então, é um bem de características privadas, que gera externalidades negativas, portanto, é um bem misto, que é tratado como demeritório. Entenderam? Sim. Ficou claro ou não? Nessa, professora, eu botei ali que para um bem ele ser considerado como meritório, o benefício dele, né, a externalidade positiva dele tem que ser num nível onde a sociedade assuma parte dela ou totalidade do custo de produção. Exatamente. A sociedade é que vai dizer, puxa, isso aqui é muito importante para nós. Merenda escolar é muito importante que as crianças tenham gratuita na escola pública. A sociedade considera isso muito importante. Por quê? Porque a sociedade não quer ver criança violenta, a sociedade não quer ver criança desnutrida, passando fome. Ninguém de nós quer isso. A gente não aceita como ser humano, né? Como cidadão. Então, o que a gente diz para os governos? Ó, vocês paguem, vocês ofertem merenda escolar gratuita. Né? Por quê? Porque as externalidades positivas desse tipo de ação são muito grandes para a sociedade. Então, apesar da merenda, apesar do prato de comida ter todas as características de um serviço privado, as externalidades são tão grandes, que ele é um misto, ele é um bem privado misto, meritório. Já a aula de mandarim é um serviço privado misto, apesar de apresentar características, externalidades positivas, as externalidades positivas não são tão grandes, então ele é um serviço privado misto, não meritório. Tá claro isso ou não? Sim. Perguntas? Todo mundo entendeu? Sérgio? Eu tô assimilando, tô anotando aqui as palavras aqui. Então
Então, vamos lá, continuamos. Todo bem meritório é bem público? O que vocês responderam? Falso. Rally. Sérgio respondeu É verdadeiro. Ariadne, falso. Rally, verdadeiro. Aqui, na verdade, a frase está mal formulada. Tá? Vale os dois, tá? Mas o certo é o seguinte: todo bem meritório é tratado. Agora, se eu botar assim, o que vocês respondem? É que todo bem meritório apresenta as características de bens privados. Então, o seu todo bem consumo ele implica meritório, ele é um bem privado, tá? Na verdade, ele não é um bem público. Geralmente, um bem meritório é um bem que apresenta características privadas. Então, ele não é bem público. Então, quem respondeu falso, perfeito, tá? Mas a pessoa pode ter entendido da seguinte forma: todo bem meritório, a sociedade trata como se bem público fosse. Por quê? Por exemplo, a vacina. A vacina é um bem de características privadas, né? Que pode colocar lá um preço para ela, mas a sociedade diz o seguinte: não, 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 não. Vacina é uma coisa importante, é importante para criança, é importante para velho, é importante para o combate da Covid. Então, o que a sociedade diz? Olha, apesar da vacina ter todas as características de um bem privado, nós queremos tratar como se bem público fosse. E nós, brasileiros, não tratamos a vacina da Covid como se bem público fosse? Sim. Entenderam? Então, vamos deixar assim. Como é que estava a frase? Todo bem meritório é bem público? Era isso? Sim. Isso. Isso é errado. Isso aqui está falso. Agora, se eu escrevesse toda bem meritória é tratado como se bem público fosse, aí seria verdadeiro. Entenderam ou não? Sim. Ficou claro? Posso corrigir e deixar como se bem público fosse? Oi? Fala, Rally. Não, se eu posso deixar como comunicou agora o último, se é tratado como se bem público fosse. Se tu botar, completar a frase, aí tu pode botar verdadeiro, tá? E aí, todo bem público é bem meritório? O que vocês responderam nessa? Verdadeiro ou falso? Olhem para o esquema. Sérgio não está entendendo muito a matéria. Mais alguém respondeu? Nicole? Halley? Sérgio? Estou pensando o contrário, sabia? Bem meritório é aquele bem que tem características privadas, tá? E é tratado como se bem público fosse. Bem público não, bem público não tem características privadas. Bem público é indivisível, não tem rivalidade no consumo, o custo marginal é desprezível, o sistema de mercado não funciona, tá? Tu não vai ter um bem público que é meritório. Né? Bem público é aquele bem que não pode ser ofertado pelo mercado. Defesa nacional, é o parque de, né, é o parque, é a rodovia, né, é a rua, né, a avenida da cidade, né, é o serviço, é o sinal de rádio, né, é o itinerário de ônibus. Isso aí é um bem público, eles não são meritórios, eles têm algumas características que fazem com que é mais correta, é mais eficiente que seja ofertada pelo setor público do que pelo privado. Entendeu? Bem meritório é um bem de características privadas que tem o mérito de ser tratado como se bem público fosse. Então, aqui é falso. Próxima, essa aqui é fácil. Todo bem misto é bem meritório, verdadeiro ou falso? Falso. Nicole? Ele é Falso, falso. prof.
pode ser não Sérgio, falso. demissório. Hard, falso também? Tá, isso aqui é fácil, Então. né? Qualquer bem privado pode tornar-se bem meritório, verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Verdadeiro, Ariadne? Eu te pergunto, tá? Tu tem... vamos supor que tu tem espinha, tá? Tu tinha espinha quando era adolescente ou não? Tá. Tu usava remédio para espinha ou não? Eu sempre brinco, né? Eu e o Sérgio, que somos mais velhos, usávamos minâncora. Te lembra da minâncora, a pomada minâncora, Sérgio? Pior que é mesmo. A gente ficava a noite inteira com aquela pomada, né, branca para secar lá a tal da espinha. As gurias, né, que são mais novas, não precisam disso. Bom, eu pergunto, eu internalizava o benefício ou externalizava esse benefício? Alguém estava preocupado com as minhas espinhas? Não. Talvez a minha mãe, olhe lá, né? Tá? Então, o que que acontecia? Tu gera só internaliza benefício. Não tem sentido nenhum tornar a minâncora um bem meritório. Entenderam? O mesmo vale aí para tratamento capilar, sei lá, produtos de limpeza da pele, sei lá, alguns tipos de serviço de hotelaria. Tem sentido, né? São bem serviços privados, corte de cabelo, por exemplo, a manicure, pedicure. Tem uma infinidade de bens no, cujo consumo de bem ou do serviço não gera externalidades. Se não gera externalidades, nem misto é, quanto mais meritório. Tá bem? Tá claro? Aqui, próximo, o que vocês responderam? Verdadeiro ou falso? Nicole? Sim, Externalidades verdadeiro. proporcionadas por um bem o qualificam como bem misto? Verdadeiro ou falso, pessoal? Verdadeiro só é bem misto Verdadeiro, quando gera professor. externalidade. Sérgio? Verdadeiro. Tá? Todo bem meritório é bem misto? Verdadeiro ou falso? Estou até com vergonha de responder, professor. Errou. Todo bem meritório é bem misto? Verdadeiro ou falso, pessoal? Verdadeiro, claro. Para ser meritório tem que ser antes, tem que ser misto. Próximo. Todo bem privado é bem meritório? Falso, né? Fácil, isso aqui é muito fácil. Segurança nacional é um bem público impuro? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, perfeito. Falso. Não. Segurança nacional é um bem público puro. Assim, isso não Puro, são não negociáveis no mercado. É verdade. Não. Qual é a diferença entre um bem público puro e um bem público impuro? A redenção, por exemplo, ela pode ser pura ou impura. Se a gente terminar a aula e decidir fazer uma caminhada, tomar um chimarrão na redenção, a redenção é um serviço público puro. Não tem ninguém na redenção. Nós não vamos ter rivalidade no consumo, nós não vamos ter custo marginal positivo, tá? Não tem sentido nenhum a exclusão daqueles que estão usando a redenção. Só vai estar nós tomando chimarrão e mais alguns aí que a gente não vai falar quem são. Concordam? Agora, vou repetir. Show da Anitta, domingo pela manhã, lotada a redenção. Aí já muda a questão. A redenção deixa de ser um serviço público puro e passa a ser um serviço público impuro, devido ao problema de congestionamento. Quando tu tem congestionamento, o serviço público deixa de ser puro e passa a ser impuro. E o princípio da exclusão, a aplicação
da exclusão se justifica, porque o custo marginal passa a ser positivo, né? Começa a haver rivalidade no consumo daquele bem, daquele serviço. Então, nesse caso, justifica-se o princípio da exclusão. Ah, professor, como é que se aplica o princípio da exclusão? Pedágio, limitação do número de pessoas que podem usufruir determinado parque, né? Horário de visita, assim por diante. Tá bem? Tá claro isso? Sim. Próximo, a transmissão radiofônica é um bem público puro, sim ou não? Verdadeiro. Verdadeiro. Perfeito. Alguma dúvida quanto a essa? Alguma dúvida? Verdadeiro. Alguma dúvida, pessoal? Não? Posso continuar? Então vamos lá. Quando o consumo é rival, o custo marginal positivo, mas a exclusão economicamente inconveniente, trata-se de um bem público impuro? Verdadeiro ou falso? Eu coloquei falso. É falso, né? Aqui tem um erro, né? Quando o consumo é rival, o custo marginal positivo, mas a exclusão economicamente inconveniente, o que a gente falou do pedágio, das Não, placas, seria da conveniente, né? limitação do número Através de dos critérios. pessoas? Quando tu tem rivalidade, mesmo num bem público, né? Quando tu tem problemas de congestionamento, rivalidade no consumo, custo marginal positivo, no caso da Anitta, lá com o show lotado, não justifica-se a exclusão? Então, a exclusão economicamente é conveniente, não inconveniente. Tá claro isso ou não, Ariadne? Entendeu? Todo mundo entendeu? Então, isso aqui é falso. Se não entenderam, perguntem, pessoal. Depois não adianta. Vamos lá, lê a próxima para nós, Nicole. Quando o consumo não é rival, o custo marginal é zero e a exclusão é praticável sem criar transtornos maiores. Temos um caso de bem público puro? Verdadeiro ou falso? O que responderam? Essa é Coloquei difícil. falso. A Ariadne respondeu falso, a Harley respondeu falso, a Nicole. Eu fiquei em dúvida. O Sérgio ficou em dúvida? Eu tenho dúvida, mas eu vou revisar essa aula gravada depois, professor. Vamos Vai lá, então. disponibilizar ela, não vai? Claro, toda aula é gravada e disponibilizada. Tá, aqui, ó, vamos de novo, então. Vamos pensar no sinal de televisão. Ontem não teve jogo do Brasil? Brasil e Chile, não foi isso? Sim. Eu pergunto, havia o fato de eu estar assistindo o jogo do Brasil e Chile impedia algum de vocês de assistir o jogo? Não. Então, havia rivalidade no consumo ou não? Não. Do sinal de televisão, não estou falando do equipamento, estou falando do sinal. O custo marginal por pessoa a mais assistindo era significativo ou desprezível? Desprezível. Né? O sinal está lá, está à disposição. A exclusão é praticável nesse caso? Eu teria como excluir determinadas pessoas de assistir a televisão? Tem sentido fazer isso? Se não tem rivalidade, se o custo marginal é zero, seria fácil tu aplicar o princípio da exclusão? Como é que tu aplicaria o princípio da exclusão? Como é que tu não emitiria sinal para determinadas pessoas ou para determinada região? Tem sentido isso? Bloquear o sinal para determinada região? Não. Se tu não tem rivalidade, se o custo marginal é desprezível,
tem sentido tu excluir determinada região? Não. Então, a exclusão não é praticável, ou, melhor ainda, a exclusão Não existe. criaria transtornos sem necessidade, concordam? Sim. Então, esse é um caso de bem público puro ou tem um erro aí uma parte da afirmação está errada? Sobre a zero exclusão. A exclusão não é praticável, ou se não é praticável, pelo menos não é desejável, né? Para que fosse um bem público puro, a resposta teria que ser assim: quando o consumo não é rival, o custo marginal é zero e a exclusão não é desejável ou não é praticável, né? Ou a exclusão ela é praticável só se criar transtornos muito grandes, tá? E desnecessários, tá? Nós teríamos um bem público puro, mas aqui fala que a exclusão é praticável sem criar transtornos maiores. Não é verdade. A gente está vendo que sinal de rádio é muito difícil tu aplicar a exclusão. Moral da história, a alternativa é falsa. Entenderam ou não? Sim. Vamos lá, próximo. Todo medicamento é bem misto? Sim. Sim. Nicole? Sim? Ariadne? Eu botei verdadeiro. Botou verdadeiro. Tá, vamos lá. Então, será que todo medicamento é bem misto? Puxa. Eu estou agora com uma... agora me deu ali uma frieira. Você sabe o que é frieira? Sim. Eu estou botando um medicamento para frieira. Eu pergunto, isso vai gerar externalidades positivas? Talvez para quem não, para quem está perto de mim tem que cheirar o chulé do professor, sim, concordo? Mas no geral, né, tem um monte de medicamento que não gera externalidades. Tem que secar bem entre os dedinhos, é verdade. O professor é meio preguiçoso nisso. Então, no geral, tem muito medicamento que não é bem misto, que não gera externalidades nem positivas nem negativas. Querem um exemplo? Medicamento para cabelo, né? Para tratamento capilar. É um medicamento que gera externalidades positivas ou negativas. Medicamento para espinha. Não, é só Medicamento para frieira. Só internaliza. Isso só internaliza. Né? Então, Medicamento para... Oi? Então é falso. É falso. Nem todo medicamento é bem misto. Tá? Falso. Professor, sabe qual foi o raciocínio que eu apliquei? Eu coloquei verdadeiro porque, em parte, é benéfico para a saúde, mas, ao mesmo tempo, internalizando, ele pode agredir outros órgãos, uma coisa assim, talvez estou viajando. Não, internalizar é o problema dele. No momento que ele gera, internaliza, quando tu toma um medicamento, vale por uma vacina, vale por um medicamento, a gente sabe, se a gente lê a bula, a gente vai ver. Tem uma série de reações adversas. É como eu digo sempre, é liberdade. Eu sabia que para mim ia dar reações adversas, que eu ia ter febre quando tomar vacina, mas o que o professor avaliou? Avaliou a relação custo-benefício. Na minha opinião, eu achei interessante. Tá? Eu achei, a partir da minha idade, né, da agressividade dessa doença, né? Eu achei, olha, na relação custo-benefício, mesmo que eu tenha febre, reações adversas, como eu tive as 2 vezes, das 3 vezes que eu tomei a vacina, as 3 vezes eu tive reações, sendo 2 reações muito fortes, eu acho que valeu a pena, né? Porque eu me protegi, me garanti, mas é uma relação custo-benefício, entendeu? Então, talvez se eu tivesse 18 anos, tivesse tomado uma decisão diferente, talvez, não sei. Tomei a decisão com essa idade que eu tenho hoje. Então, todo medicamento não é bem misto. Tem medicamento que gera externalidades e tem medicamento que não gera externalidades. E quando tu toma um medicamento, a gente internaliza benefícios, que no caso da Covid foi a proteção da vacina, e internaliza malefícios, que no meu caso foi a reação adversa. Então, assim, uma coisa é internalizar. Internalizar cada um, quando a gente toma uma Coca-Cola, eu internalizo benefícios. Me dá satisfação beber Coca-Cola, mas, por outro lado, né, me faz engordar, me faz
ter gases, assim por diante. Então, isso aí é internalizar. Agora, se eu tomar Coca-Cola, eu não vou gerar externalidades nenhuma. Tá? Eu simplesmente vou internalizar benefícios e malefícios. Ok? Tá. Certo? Próximo. Oi, fala. Não, tudo certo. Toda educação é meritória? Verdadeiro ou falso? Ariadne, para ela, toda educação é meritória. Para Harley, Verdadeiro. Verdadeiro. também é E verdadeiro, quando Harley? é particular, professor? Oi? E daí quando tem as escolas particulares? A escola particular é escola particular. Vou dar um exemplo, tá? Eu nunca fiz curso, mas existe o chamado curso de boas maneiras. Como pegar talheres, como descobrir qual é o talher para salada, o talher para carne vermelha, o prato para carne vermelha. Enfim, educação, né? Isso não é educação? Etiqueta não é educação? O... Aquele curso de mandarim que o senhor falou também é educação? Também é educação. Vou dar outro exemplo, tá? Uh, uh, um curso de aprender sei lá, vamos supor assim, aprender a, a cantar, por exemplo, a tocar violão, não é educação? Tá, eu te entendi, Ariadne, te entendi, tem lógica no que tu fala. Tu tá falando da educação formal, né? Mas educação tem vários tipos de educação, né? Então não tem problema. Então, educação, tu pode aprender a fazer um curso de etiqueta, tu pode aprender a jogar xadrez, tu pode aprender a, sei lá, a tocar violão, a cantar, né? A entonar a voz, né? Então tem uma série de educação. A educação formal, né? No Brasil a gente considera meritória, né? Então a educação do ensino médio, a educação do ensino fundamental, até mesmo a educação universitária, o Brasil considera como meritória, né? Tanto é que subsidia, né? Agora, nem toda educação é meritória. Né? Tem educação que a pessoa internaliza o benefício para ela. Eu vou aprender. Por exemplo, vou dar outro exemplo. Eu nunca fiz, não gosto, não bebo, né? Mas tem gente que gosta de fazer curso de cervejeiro ou ainda curso de enólogo, né? Para aprender como é que se diz, a, a escolher um bom vinho. Não tem gente que faz isso, né? Vou fazer um curso para entender os vinhos, os tipos de vinhos. Isso é educação, a pessoa está aprendendo, está tendo conhecimento. Mas sommelier. Tu pode fazer um curso de gastronomia, chefe, né? Isso é uma discriminação, né? Homem é chefe, mulher é cozinheira, não é isso? Isso é uma sacanagem com as mulheres, né? Então, assim, estou fazendo um curso de gastronomia. Eu nunca fiz, mas de repente faço algum dia. O curso de fotografia, por exemplo. Não é educação? Não estou aprendendo um ofício, não estou aprendendo uma coisa. Agora, eu estou gerando grandes externalidades? É meritório isso? Não, né? Concordam? Sim. Então vamos botar falso. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Existe, pensem, existe educação demeritória? Sim ou não? Para Ariadne, não. Para Nicole. Para Harley, para Sérgio. Educação, senhor, no caso, é tipo toda vez que tem algum tipo de ensinamento? Um ensinamento, educação é ensinamento, conhecimento. Por exemplo, quando tu ensina algo errado, é uma educação demeritória? Exatamente, te ensina a roubar, te ensina a fazer uma bomba. Vai na internet hoje, tu tem como fazer coquetel molotov, como fazer bombas caseiras, eu pergunto.
Ah, não é educação? Não é na tua opinião, não é educação aprender a fazer uma bomba caseira, fazer um coquetel? O que tu define como educação? É que tu tá, é como eu falei, a gente pensa em educação, aquela educação formal, né? Tá? Outra coisa, um curso de hacker, como hackear computador. Não é educação? Não está aprendendo? Sim. Entenderam? E eu pergunto, isso aí não é educação demeritória? Não gera uma grande externalidade negativa para a sociedade? Sim. Tá? Então, assim, ó, se a gente pensar em educação formal, a gente pode dizer toda educação é meritória, sim. Não existe educação formal demeritória. Tudo bem. Ou a gente pensar num conceito mais amplo de educação, Ariadne, aí não, né? A gente pode dizer que existe educação demeritória. Sim, existe educação demeritória, né? As pessoas podem ser educadas para o mal, para fazerem coisas ruins. Entenderam? Sim. Ficou claro, Ariadne? Próximo, Sérgio, lê para nós. Estou lendo a definição de educação. Ótimo. Se eu tiver errado, por favor. E qual lê para nós, então, a 15? Um bem de características privadas pode tornar-se meritório e ter o tratamento como se fosse bem público? E aí, verdadeiro ou falso? Verdadeiro se ele gerar externalidades positivas. É, Podia mexer então, na sociedade. exatamente. Ele pode tornar-se meritório, não pode? E ter o tratamento como se bem público fosse. Então, é verdadeiro. Tipo vacina, né? A vacina é um exemplo clássico, né? Puxa, que coisa melhor que a vacina para a sociedade. Tem todas as características de um bem privado, é divisível, custo marginal é positivo, aplica-se o princípio da exclusão, tu pode estabelecer um preço pela vacina, existe rivalidade no consumo, mas o que a sociedade diz? Para lá, para lá, para lá, não vamos, sistema de preço, não. No momento que eu estabelecer preço, eu vou estar excluindo os segmentos da sociedade. A gente não quer que ver uma criança com poliomielite, ver uma criança que venha a falecer né, um velho por gripe, por Covid, né? A gente não quer uma jovem mulher com câncer de colo do útero porque não teve vacina disponível do HPV. A sociedade diz não, 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 vacina não, vacina a gente, apesar de ter todas as características de um bem privado, a gente quer tratar como se bem público fosse. Então é um bem privado, misto, porque gera externalidades positivas, e essas externalidades são tão grandes que a sociedade trata como meritório. Entenderam? Sim. Tá claro isso? Então vamos lá, próximo. Um bem público pode beneficiar diretamente a indivíduos específicos e, consequentemente, ser tratado como bem privado? E aí, pessoal, verdadeiro ou falso? Falso. Ariadne botou a Harley. Mas daí, Falso, prof. se ele, nessa pergunta aí, não seria os bens impuros? Não, não, olha aqui, Nicole, é falso. Como é que a Defesa Nacional pode beneficiar diretamente a ti, ao Ricardo, ou ela, no momento que eu tenho sistema de defesa nacional, eu beneficio a todos, conjuntamente, não diretamente? Não, sim, eu entendi. É que eu fiquei meio em dúvida só. Mas eu tinha pensado, porque na Outro característica exemplo, dos... então a redenção, ela beneficia diretamente a ti ou beneficia a todos que usam a redenção? A todos. A rodovia, a avenida, a iluminação pública é outro tipo de bem público, né? É Sim. indivisível, a iluminação pública.
não existe rivalidade, o fato de eu estar caminhando numa rua iluminada, vocês também podem estar caminhando. O custo marginal por pessoa a mais na avenida, na rua iluminada, é desprezível, né? Não se aplica o princípio da exclusão. Iluminação pública é outro exemplo de serviço público puro, tá? E tu não consegue beneficiar diretamente a indivíduos específicos, né? Quem for lá na avenida iluminada, na rua iluminada, vai receber o benefício. Entenderam? Sim, sim. Não é falso. Último. Todo bem ou serviço em saúde gera externalidades? Ariadne diz que é verdadeiro. Nessa daí eu fiquei muito em dúvida, porque tem alguns procedimentos, algumas coisas em saúde que eu não sei se que se gera só externalidade, mas também tem alguns que eu fiquei pensando que gera internalidades. Tá, eu vou perguntar. O SUS cobre todo o procedimento cirúrgico ou tem procedimentos cirúrgicos que ele não cobre? Exatamente por isso, porque, por exemplo, cirurgia plástica, ele não Ariadne cobre. diz que cobre tudo, não é verdade, Ariadne. Uma coisa é uma mulher que tenha tido câncer de mama, tá? Tenha que ter tirado as mamas, tá? Aí o setor público cobre. O SUS diz o seguinte: não, essa mulher está sofrendo, está com estigma social, a gente vai, a sociedade acha interessante, né, ofertar a ela um serviço de, como é que é, seria colocação de prótese, não é isso? Tipo, é silicone? É, uma prótese para mulher, não sei se é silicone, né? Tá? Implante de mamas, perfeito, ótimo. E outro exemplo, troca de sexo. A sociedade o SUS não oferta esse serviço? Agora está ofertando. Agora, exatamente. Há 20 anos atrás, o SUS ofertava esse serviço? Não. Porque a Antes não. sociedade mudou. Né? A sociedade, há 20 anos atrás, não. Troca de sexo, quer fazer troca de sexo, faz, mas... Quer fazer troca de sexo, faz, mas paga com o teu dinheiro. Era o que a sociedade dizia 10, 15, 20 anos atrás. Hoje não. Hoje a sociedade diz que não. Se a mulher ou o homem quer trocar de sexo, é um problema de saúde, né? Um problema da pessoa, a sociedade tem que dar apoio para ela e mais do que isso. Né? O sistema universal tem que atender a esse tipo de solicitação. Então as coisas mudam. Então, por exemplo, agora, uma rinoplastia, a sociedade banca? SUS banca? É só em casos extremos. Se a pessoa decide que ela quer fazer uma rinoplastia, ela tem que fazer de forma particular, não consegue. Exatamente. Então, nem todo bem e serviço de saúde é um bem misto. Eu pergunto, outro exemplo. A farmácia popular, né, o professor, por exemplo, toma remédio para hipertensão e para colesterol, tá? E aí eu tenho que ir lá comprar. Eu geralmente vou comprar na farmácia popular. O médico me dá a prescrição e eu vou na farmácia popular. A sociedade trata o medicamento para hipertensão e para o colesterol como bem misto. Aliás, não só como bem misto meritório. Sim. Agora, o professor também comprou esses dias um medicamento para um colírio para os olhos, tá? Que estava com os olhos secos. E aí o médico disse, olha, compra esse colírio e tal. Aí, e prescreveu. Eu tive que comprar particular, ou seja, por quê? Porque na visão da sociedade, primeiramente, colírio é para mim, internalizar benefícios, né? Sequer gera bem misto. E bem mesmo que gerasse externalidades, a sociedade não trataria como meritório. Então, nem todo serviço em saúde gera externalidades. Mais do que isso, mesmo aqueles que geram, nem todo é tratado como meritório. Bem o serviço. Entenderam ou não? Sim. Tá? Então, a farmácia popular é um exemplo. Né? O que a farmácia popular atende?
medicamento para hipertensão, medicamento para diabetes, medicamento para colesterol. Eu acho que para depressão, né? Ansiolíticos, acho que a farmácia popular atende, né? Que mais aí me ajudem? Para o câncer, medicamentos para o câncer, né? Para quimioterapia, essas coisas. Tudo isso, a sociedade diz, não, isso aqui tem que, né? Tem que ser financiado pelo Estado. No caso do medicamento que a professora compra para o colesterol, por exemplo, se eu comprasse particular, eu pagaria 45, 50 reais cada caixinha. Eu pago 11 reais. O que acontece? A sociedade subsidia a maior parte. Entenderam? Então, todo bem e o serviço em saúde é um bem misto? Não, não, falso. Tem muitos que não geram externalidades. Entenderam ou não? Sim. Tá claro? Ficou clara a revisão? Prof, eu tô com uma dúvida ali que eu quero te perguntar faz horas, mas não quis estragar. Ali eu não sei se eu que coloquei errado aqui, mas Qual exercício? sobre a segurança nacional é um bem público impuro. Eu Não, coloquei segurança nacional, um bem público puro. bem público impuro. Isso, a pergunta é bem público impuro, isso? Não sei qual é a questão que está falando. 9, A 9. isso. Segurança nacional, um bem público impuro? Não, é um bem público puro. Tá, É falso? então é falso. Tá. Tá, é que eu tinha colocado falso, porque. E aí eu apaguei, porque eu achei que. Tá, obrigada. Tudo bem? Posso avançar? Sim, Tá. Então é o seguinte, ó, já são 7h15, né? 7h10, 9h10, né? Vai estar fechando 2 horas. O que a gente ia ver? Eu vou deixar, não vou começar com essa matéria agora, porque senão fica ruim para começar a matéria e depois continuar. A gente vai ver a aula que vem, ó, externalidades, ó, tá? Externalidades, tá? Então, o que a gente vai ver a aula que vem? Tá? A gente vai ver o que é uma externalidade, né? Como é que se estabelece, né, o custo de uma externalidade negativa, o benefício de uma externalidade positiva. Tá. Agora eu vou perguntar: existe a possibilidade de ter externalidades positivas? A gente falou muito em externalidades positivas e negativas no consumo. Né? Por exemplo, a vacina gera uma externalidade positiva no consumo. O cigarro gera uma externalidade negativa no consumo. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. E na produção, existe possibilidade de gerar externalidades positivas ou negativas? Sim ou não? O que vocês acham? Tá, como assim? Vamos imaginar assim. Vamos supor que eu tenho uma indústria de celulose, tá? Uma indústria papeleira, ou uma indústria de curtume, ou uma indústria que produz chuva ácida. Eu pergunto, isso vai gerar externalidades sociais, vai gerar poluição, por exemplo, do ar, dos rios. Então, essa atividade produtiva gera externalidades negativas, né? Por exemplo, a energia carvão, né? A energia nuclear, né? Outro exemplo de energia que pode gerar grandes externalidades negativas, né? Então, tu tem uma série de atividades humanas, de atividades empresariais, né? Que geram já estou terminando, mais 3 minutinhos estou terminando, cara. Tá? Geram externalidades positivas na produção.
E, por outro lado, existem atividades econômicas que geram externalidades positivas na produção. Por exemplo, a reciclagem de alumínio, né? Os catadores de alumínio, o setor de reciclagem de alumínio, ele não gera uma externalidade positiva, ele não evita o desmatamento, ele não protege a floresta. Os criadores, né, aqueles que plantam flores, não geram uma externalidade positiva, não fica mais bonito o meio ambiente, não gera um maior potencial da apicultura, né? No momento que tem mais flores, tem mais abelhas fazendo pólen, né? Fazendo mel através da extração do pólen. Ou seja, além de se beneficiar o produtor de flores vendendo a flor e ganhando dinheiro, ele não gera benefícios para a sociedade, para outros? Sim. Por último, energias limpas, né? Aquele que produz energia, o fabricante de células fotovoltaicas, né? Que gera energia solar, o fabricante de energia eólica, ele não está gerando uma energia limpa, ele não tá ganhando dinheiro e ao mesmo tempo está beneficiando a sociedade na medida em que está gerando menos impacto ambiental? Sim. Tá? Então, para finalizar, é isso, né? Existe a possibilidade de externalidades positivas e negativas tanto no consumo quanto na produção. Eu quero que vocês pensem, tá? E deem, no mínimo, 5 exemplos de externalidades positivas no consumo, 5 exemplos de externalidades negativas, 5 exemplos de externalidades positivas no consumo, 5 exemplos de externalidades negativas no consumo, 5 exemplos de externalidades positivas na produção e 5 exemplos de externalidades negativas na produção. Para a aula que vem, quero que vocês pesquisem, leiam, né, o material que o professor disponibilizou, que tem nessa lâmina que está disponível no Moodle, na internet, e obtenham esses 20 exemplos. A aula que vem a gente vai começar a aula falando desses exemplos que vocês pesquisaram, ok? Tá bom. Então, agradeço a atenção de vocês e um ótimo final de semana para todos, tá? Obrigado pela atenção de vocês. Obrigado, professor. Boa noite, Bom fim. prof. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Professor, você já recebeu os aproveitamentos? Eu recebi, mas ainda não vi. O Celso me mandou quarta ou quinta-feira, mas não tive tempo. Final de semana eu vou dar uma olhada. Tranquilo. Um abraço, obrigado. Nada, um abraço, bom final de semana, Sérgio.